E no contexto em que a gente perdeu a possibilidade de absorver mais pessoas na correção de cada rodada, a gente estimula, tem buscado fazer com que as pessoas façam o uso do serviço sem correção. E no serviço sem correção, a gente entende que não há um prejuízo concreto para o candidato. A gente tem condição de entregar uma realidade de cobrança adequada, cobrando menos financeiramente, mas obviamente a pessoa vai perder o aspecto da correção e do feedback do corretor acerca da sua escrita. E foi nesse sentido que a gente fez essa live de hoje, convidamos aí esses cento e poucos que hoje nos acompanham, e a gente falou no passado, tá? Nós, cada um deu debate. O peso da discursiva 2013 e 2024, isso faz uma total diferença na preparação. Como estudar para a discursiva em 2024, 3 apostas de temas para discursivas e, por último, é juntando tudo e executando esse planejamento. Como é que a gente faria isso? E antes de mais nada, eu queria agradecer Breno, Laporte e Matheus. Passo a palavra a vocês. Muito obrigado por terem aceitado de última hora esse convite e embarcado nessa jornada. Palavra de vocês. Acho que o Dani disse tudo, né? Se formos para pensar aqui, realmente a introdução de Dani foi excelente. E estamos mais um passo aí perto da linha de chegada que eu disse ontem, né, pessoal? Nós vamos passar por alguns pontos. Agora, hoje, mais os meninos, né, que são auditores fiscais do trabalho, da experiência anterior, das experiências anteriores deles, né? Mas ao finalzinho temos alguns pontos importantes, né, do que fazer agora, o que seria ideal para fazer agora, né? Uma dúvida que sempre, a partir do momento em que nós abrimos o carrinho da turma de discursivas com correção, esgotou o pessoal, professor, o que eu faço agora? Eu não vou ter correção. Dá para estudar muito bem, tá, gente? Vai dar algumas dicas para vocês aqui. Vou falar de algumas experiências pessoais minhas que me auxiliaram demais e obrigado pela presença de vocês em mais uma live. Agora nós estamos aí com praticamente quase 80 pessoas e mais o Instagram de Dani, que deve ter ali quase 1 milhão de pessoas, que ele é muito famoso, né? Então, vamos seguir para mais uma aula aqui, mais conhecimento compartilhado. Tiago, Matheus, vem falar aí. Dá boa noite aí para todo mundo e realmente depois que o Daniel falou e o Breno falou, fica pouca coisa para falar nessa introdução, mas de fato a gente tem 20% da nota aí, da nota final na prova discursiva, e de forma que a gente entende que é um componente muito importante aí da prova, da nota final da prova. A gente vai tentar aqui dividir com vocês a nossa experiência, né? De fato, nos concursos que eu prestei para o auditor fiscal do trabalho, né? Vocês já sabem que eu já falei algumas vezes, né? Eu sou mais antigo um pouquinho, né? Então, os concursos de 2003 e 2006 não teve prova discursiva, mas naquela época eu era concurseiro, eu fui aprovado em outro concurso, foi o concurso delegado da Polícia Federal, esse sim que tinha prova discursiva, e eu passei com a nota relativamente alta, né? E eu acho que a gente pode extrair algumas coisas da preparação e que vale a pena aplicar hoje em dia. E pelo que eu já conversei com o Daniel, com o Breno, com o Matheus, a forma de preparação para a discursiva ainda é a mesma, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Então vamos lá, Matheus. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos meus colegas aí, parceiros de trabalho, Breno, Tiago, Daniel, né, o pessoal que nos acompanha, que confia no nosso trabalho, que investe no nosso trabalho. A gente sabe que as coisas não estão fáceis no nosso país, né? Então que a atitude aí de tirar dinheiro no bolso para você investir num projeto desse envolve muita confiança. Agradeço a confiança. Quero mandar um abraço aí para os meus alunos que estão aí presentes também. E eu quero começar contando uma história de bastidor aqui. Não combinei com os colegas, mas eu vou contar, eu acho que não vai ser um problema, né? Mas voltando para essa perspectiva da confiança,
e algo que me surpreendeu, já conheço, né, os três, o Breno eu conheci mais recentemente também, mas com a referência muito positiva do Daniel, mas eu preciso contar essa história para vocês entenderem que projeto vocês estão contratando, com quem vocês estão lidando, certo? Então, assim, é uma história de bastidor, mas que eu preciso contar. Ontem, quando o edital saiu, a gente, foi aquela correria louca, a gente analisando, né, a gente já estava com o curso praticamente montado, né, a gente tinha os valores já definidos, né, inclusive publicados para alguns de vocês que estavam nos grupos, né, que já são ali do nosso círculo, né, de alunos, né, e saiu a notícia de que metade do valor da nota da discursiva seria, né, de português, né, para correção gramatical, ortografia, etc., e metade seria para correção de conteúdo. Inicialmente, o nosso projeto ele não envolvia a correção de português, né? Não era um curso de redação. Eu produzi um documento, inclusive, que vocês vão receber parte dele, que era o bem-vindo para o curso, e era uma das primeiras coisas que eu falava, né? Olha, isso aqui não é um curso de redação e tudo. E aí surgiu aquele negócio, a gente já estava lá, e o pessoal os alunos vieram me questionar. Aí, vocês vão ter que trabalhar com essa parte. Eu cheguei no grupo e falei, gente, a gente vai ter que fazer isso aí, e a gente vai ter que gastar, e paciência, e foi imediato. Ninguém falou nada. Não teve nada de tipo assim, vamos mudar o preço do curso, vamos passar isso para o aluno. Tipo, foi imediatamente, a gente sabia que tinha um compromisso, né, com vocês, que a gente vai ter que cumprir essa parte, porque senão a gente ia entregar meio produto, e ninguém aqui quer entregar meio produto, e não teve conversa, né? A gente, inclusive, teve um impacto financeiro importante no curso, né, que afetou diretamente a margem de lucro da gente, porque vai ter que ter investimento aí, né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, para a gente entregar também na seara do português, para quem fechou com correção, e eu sei que tem alunos que fecharam com correção que estão aqui presentes e tem essa dúvida, para a gente entregar a mesma qualidade que a gente pretende entregar na nossa correção de conteúdo, né, a mesma qualidade técnica no português. Isso sem ter nenhuma repercussão naquilo que tinha sido acertado, naquilo que tinha combinado com vocês. Estou contando essa história não é nem para falar da correção do português em si, não. É para vocês verem com que seriedade esse projeto está sendo lidado. Em outros contextos, não seria assim. Em outros contextos, teria suspendido ali a plataforma, vamos reavaliar os custos, vamos reavaliar o projeto, vamos oferecer um outro projeto, e não foi assim, vamos entregar o que a gente combinou, que é o quê? Um mapa de discursiva para você passar nessa prova, certo? Com o intuito de fechar essa discursiva, né? Então, isso foi uma coisa até que eu nem tive a oportunidade de comentar com os colegas, mas que me marcou bastante ontem. Então, falei isso para os alunos que estão no correção, e aí eu vou falar agora para você, ouvinte. Aí, poxa, você que já contratou como ouvinte e está em dúvida, está pensando, será que vale a pena mesmo? Aí você está escutando um negócio desse, ele, poxa, eu queria isso também. Então, o que eu falo para você que o mesmo espírito, né, que a gente teve com o curso com correção, de custe o que custar, envolvendo mais trabalho nosso, mais dedicação, para entregar um curso melhor, vai acontecer com a modalidade de ouvintes. Hoje, uma das coisas que a gente mais fez foi debater extras, bônus, produtos para melhorar esse curso. E eu estou bem feliz com o que a gente está com a capacidade de oferecer para vocês. Então, antes da gente entrar em detalhes do curso, que a gente vai falar disso também, porque como eu tenho muitos alunos que trabalham de mentoria comigo, e aí eu sei que a mentoria, antes de tudo, é uma relação de confiança. E eu acho que quando você faz um investimento desse, não é barato, o curso não é barato, né? A gente sabe disso, é pesado para quem é concurseiro, para quem é aluno, principalmente quem não é servidor ainda, para quem faz um investimento desse, que eu garanto para vocês, se vocês estão com uma equipe que bota a mão no fogo, por todos eles, pelos 4, que vai honrar o voto de confiança de vocês para entregar o melhor curso possível. Bom, eu vou começar então dizendo como é que eu estudei, tá? Em 2000, para a última prova discursiva que eu fiz. A última não foi, não, que depois do EFT eu prestei outros concursos, mas a de EFT que eu fiz em 2013, como é que eu estudava, né? À época, a gente não tinha essa quantidade de conteúdo nas redes sociais, a gente não tinha pessoas como nós 4 aqui se comunicando. Então, eu fui muito no tato, e a cada semana eu fazia uma redação, tá? Eu pegava um tema, por exemplo, sei lá, terceirização. Se eu soubesse o tema, eu escrevia com o que eu sabia da minha cabeça. Se eu não soubesse o tema, eu assistia algum vídeo ou lia alguma coisinha curta e fazia o texto como sendo aquele vídeo uma inspiração do que seria
do que seria o texto motivador que muitas vezes a banca traz. Isso eu fui fazendo ao longo da minha trajetória sem muita pretensão. Quando saiu o edital e eu soube que existiria um prazo, aí eu relaxei um pouco mais, porque realmente essas 5 ou 6 semanas eu pude produzir muita coisa e, felizmente, graças a Deus, consegui. Só que agora, em 2024, a gente vive uma realidade diferente. E a gente vive uma realidade na qual a gente pode encurtar esses caminhos de forma que o eu de 2013 sofra. O eu de 2024 não sofre o que de 2013 sofreu, que é definir o tema. Como é que eu vou definir o tema sobre o qual eu irei escrever? Ou eu iria escrever em 2013. Um curso sem correção, ele tem esse tipo de solução. Qual a resposta correta? Que é o principal. E para saber a resposta correta, necessariamente, você não precisa de uma correção individualizada. Você precisa saber qual é o tema que a banca trouxe e como ela foi pontuando cada um desses itens. Eu fazia isso, por exemplo, para os concursos de cartório que eu prestava, porque eu recebia uma questão pronta, já era mais ou menos como a banca pensava, e eu recebia uma chave de correção, que Breno chama de barema, e a gente adotou o nome barema. Quando eu ia fazer essa solução para o concurso de AFT, eu não tinha nenhuma das duas coisas. Nem tinha um tema, porque o último concurso era 2010, nem tinha nem tinha o tema, nem tinha a chave de correção. Então eu não sabia exatamente como é que seria essa cobrança. Então eu fui muito no tato. Até que o Estratégia lançou um curso de correção. E aí eu fiz o curso de correção do Estratégia, fiz o curso de correção do Concurseiro 24 horas, que é um site que não existe mais. E aí eu entendi como é que era o formato e eu levei isso para a minha vida. Então, nos outros concursos de cartório, por exemplo, que eu prestei, o que é que eu fazia? Eu fazia um histórico da banca, que no caso de AFT não é tão fácil, e no caso do CNU também não é tão fácil, pela transversalidade, pelos conteúdos que vão surgir. E aí eu fui fazendo isso ao longo do tempo, nos outros concursos que eu prestei, e fui juntando um histórico de coisas. É isto que a gente vai propor para vocês, que já está propondo, né, na realidade, por meio do curso de discursiva sem correção para o ouvinte, porém com um custo mais em conta e com uma entrega também proporcionalmente menor. Então, é um facilitador para aquele que, com esse ferramental, conseguiria se desvencilhar da tarefa. E pelo custo que é reduzido, termina sendo uma oferta interessante e que evita o cara ir pelo tato, entendeu? Sem entender exatamente o que é que está sendo feito. Isso em 2013 eu fiz isso, né? E em 2013 o peso era muito maior, o peso devia ser mais ou menos aí uns 50%, né? 220 pontos da prova. Eu acho que eram 220 da objetiva e 200 da discursiva. Então, eram 8 textos para produzir, era muito mais coisa. E eu fiz dessa maneira e deu certo. Então, quanto mais fazendo agora, em 2024, com um peso menor, lógico, ainda tem peso, ainda é relevante, mas com uma cobrança que eu diria que vai mais delimitada. Ela não vai ser textos grandes, textos complexos. A gente estima que seja algo aí de 20 a 30 linhas, tá? Então, não é tão complicado, com base num material enxuto, você produzir um resultado interessante para as discursivas, para esse concurso, e é essa a ideia que eu e os colegas, né, pensamos ao elaborar esse material. E Dani, só para complementar, já que você está fazendo essa diferença de curso com correção e curso sem correção, nós havíamos decidido fazer algumas lives ou aulas gravadas para algumas das rodadas.
de correção, seja ao vivo ou gravado. Nós conversamos hoje, né, e para que aquele aluno, aquela aluna que não conseguiu pegar a turma, as vagas, né, de correção, nós teremos para todas as rodadas, todas elas. São 12 rodadas, tá, pessoal? E 2 de bônus. Para essas 12 que realmente não são bônus, né, são as obrigatórias, digamos assim, do curso, nós teremos correção em vídeo gravado pelo professor Daniel Magalhães. Então, assim, já adiantando um pouco o último tópico, né, mas para concatenar as ideias aqui, o que eu faria nessa situação? Eu vou só para poder a esse ponto e passo a palavra para os colegas para não adiantar muita coisa. Eu responderia como se eu fosse fazer a turma de correção. Eu pegaria o questionamento, não leria por óbvio o espelho, porque é uma cola. Eu já adianto para vocês, não façam isso. A minha opinião é que vocês têm que pegar a questão, sentar. Professor, eu nunca ouvi falar nesse tema. Aí não tem como resolver. Você estuda um pouco sobre o tema, passe alguns dias, tá? É o que eu fiz também. Passe alguns dias e depois você resolve a questão. E o que você faz? Pega o barema, que vai ter lá, que são essas fichas, né, de correção, Dani, não lembra a expressão que o Dani usou aqui, e vai ticando a sua resposta para ver o que você colocou lá. Ou seja, simulem. E depois disso você vai assistir a aula do professor Daniel Magalhães comentando e você vai vendo, poxa, realmente eu esqueci disso, tinha esse ponto que eu não conhecia, esse ponto de fato talvez eu esqueci. Ou seja, você faz a sua correção. É claro que é interessante você ter um terceiro corrigindo, sim, mas para você que está na turma de ouvinte, não vai existir prejuízo nesse sentido. É claro, repito, é melhor. Mas você vai conseguir fazer a correção da sua resposta com o barema e também com a aula do professor Daniel Magalhães. E claro, o espelho comentado, que é praticamente ali uma aula que nós estamos desenvolvendo para cada questão dessa. Então, assim, gente, tem muito material, tá? Muito. Repito, nós não íamos fazer isso para todas, mas como nós vimos que as vagas se esgotaram muito rápido, nós decidimos aí fazer isso para que vocês, como ouvintes, né? Isso, Ludmila, é como se fosse aquele barema da OAB, tá? Para vocês olharem certinho ali. Para que vocês realmente não se sentissem desacompanhados, né? Que eu sempre prego em qualquer curso, qualquer turma, seja individual, seja com qualquer outro professor ou professora, melhor agora com os meus 3 amigos aí, os nossos alunos estão no time conosco. Ninguém aqui está sozinho, nós somos uma grande equipe. Então, por isso que nós decidimos colocar também a mais, sem qualquer custo para vocês, essa questão da correção em vídeo. Beleza? Eu queria complementar algo que o Daniel falou em relação à prova discursiva e o procedimento que ele adotou. É que, efetivamente, a preparação para uma prova discursiva, ela é e tem que ser baseada em treino, em prática, é hábito. Não adianta você dizer assim, eu vou estudar o assunto, chegar lá na hora eu escrevo. Não, pessoal, não é assim que funciona. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar outro idioma, mas quando você está assim num estágiozinho intermediário, você faz a frase perfeita na sua cabeça. Na sua cabeça você é fluente já. Não, que eu vou falar tudo. Quando você abre a boca, sai algo que você não tem ideia do que é que você falou, a pessoa que está ouvindo também não faz ideia. É porque o esforço ele é diferente, né? Então você cria aqui a frase, né? Mentalmente, tá ali, até o som sai perfeito dentro da sua cabeça. Mas na hora que você abre a boca, meu Deus do céu, que bagaceira, ninguém entende. Então, assim, a prova discursiva é treino também. Só é treino, primeiro é um treino físico. Ninguém hoje escreve mais, não escreve, né, pessoal? Se não era assim há 20 anos atrás, piorou agora. Então, ninguém escreve. Você tem que estar acostumado a escrever, tá? Então, assim, é físico. E com treino também, você vai pegando a manha ali de conectores, quais palavras, eu vou usar um entretanto, é um embora, é o conquanto, é um não sei o quê, é porquê. Então, você cria até um estilo de escrita seu próprio, que vai facilitar muito no dia da prova. Você não vai precisar ficar parado escolhendo palavra e pensando na melhor estrutura, porque você já fez tanto aquilo, que aquilo vai sair automaticamente. Então, assim, isso é muito, muito, muito... É um diferencial muito grande, tá? Tiago, mas eu não preciso desse curso aqui de vocês, não.
basta eu treinar toda semana, ok. Isso é uma possibilidade, não tem problema nenhum. Mas como o Daniel já falou, a gente vai estar dando o tema e a gente vai dar o espelho de correção. Então, assim, você não vai precisar perder tempo. O que será? Qual seria o tema interessante aqui para eu escrever? Você vai escrever e depois você vai ter, putz, isso aqui, como será que é mesmo? Você vai ter que ir para a internet, pesquisar se é aquilo mesmo, né? Se você fizer por conta própria, né? Aqui não. A gente está lhe dando o tema, você vai treinar, depois você vai ter o espelho de correção e você ainda vai ter uma aula gravada pelo Daniel depois explicando o porquê da correção. Então, assim, é meio caminho andado, né? É a faca e o queijo na mão. E um último ponto, antes de eu passar a palavra para Matheus, é que nesse momento que você senta para escrever, e como o Breno falou, se você nunca estudou o assunto, não adianta, você não vai, né? Assim, você tem que conhecer pelo menos o que você vai escrever. Mas se você já estudou, já leu aquela matéria, aquele momento que você senta para escrever, você está fazendo a revisão ativa do conteúdo. Então, assim, você imagina que você vai ter 12 rodadas de revisões ativas de conteúdo que podem aparecer ou na sua prova discursiva mesmo, lá no dia da prova, ou ainda na prova objetiva. Algo ali que, de repente, você escreveu na semana anterior, 15 dias antes. Então, assim, essa a gente entende que é uma excelente oportunidade, sobre todos os aspectos. Tá? Passar a palavra aí para o Matheus agora. Aí você me quebra, né, Thiago? Depois de uma fala dessa, eu fico difícil, né, continuar, né, cara? Mandou muito bem aí, cara, na sua explicação. Mas eu concordo 100%, né, com as colocações do Thiago. O exercício é fundamental e a repetição, né? Tanto é que a nossa ideia desde o princípio nunca foi montar, não era um curso, né, teórico de como se escreve, quais são as diferenças entre peças. Nunca foi nosso intuito, nem quando a gente conversou a primeira vez sobre o projeto. A ideia era, não, vamos fazer uma coisa voltada para a prática, sabendo que a prática, né, é o mais importante, é o que vai fazer a gente aprender em paralelo com o estudo. Das facilidades que estão sendo colocadas aqui, né? Porque você vai ter um tema que vai ser selecionado para você, certo? Então, gente, a gente não vai girar uma roletazinha ali em cima do edital, certo? Essa seleção vai ser pensada, né? Levando em consideração temas que nós consideramos mais relevantes, e isso é fácil de entender quando você pega o espírito do CNU, do MGI, né? Então, você pega ali conteúdos programáticos de disciplinas diferentes. É muito claro que você tem uma linha de pensamento, uma linha de valores, né? Um concurso ele tem uma inflexão, uma inflexão, né, ideológica, né, para um caminho bem específico, e a gente vai estar lendo tudo isso, né, levantando temas importantes e fazendo essa seleção para você, para apresentar temas importantes, inclusive que vão ser apostas nossas, né? E quem sabe acertamos, né? Quem sabe a gente não prever o nosso curso, inclusive o tema que vai estar lá na sua prova, né, no nosso dia, né? Espero que sim. E mesmo que não acertemos, a gente vai ter uma vantagem muito grande, porque uma das coisas que vamos trabalhar, inclusive, e a gente vai ter vídeo disso, aula disso, gente, como lidar como responder uma discursiva sem saber nada. Eu não sei o assunto, a gente vai ter que pensar nessas possibilidades. Ainda mais que, em tese, aparentemente, pelo que está no edital, a discursiva ela pode vir de qualquer parte do conteúdo programático do bloco. Então, a gente tem um bloco muito extenso, com assuntos muito específicos. É muito improvável, né, que a gente tenha uma discursiva que será a mesma para todos os cargos, incluindo médico, psicólogo, a PPG, a TPS e a FT, que a gente venha uma discursiva extremamente específica. É muito improvável, mas pode acontecer. E a gente vai te preparar, inclusive, para esse cenário, certo? Você vai ser preparado, inclusive, para esse cenário. O que eu acho que o maior investimento de tempo, levando em consideração a notícia que a gente teve ontem, né, do edital, com tanta coisa nova, né, tem muita coisa nova para estudar para todo mundo, né, mesmo quem tem aí 2 anos de bagagem nas costas, que estava voando ali, né, na preparação, vai ter que lidar com muita novidade nesse edital. Te falo, nada nesse momento pode ser um investimento melhor para você do que o seu tempo, certo? Do que o seu tempo. Você pode tentar organizar
algum tipo de preparação para discursiva sozinho? Você pode, sem dúvida alguma, como o Thiago falou. O Daniel começou falando isso, que foi o que ele fez lá em 2013. Você pode tentar fazer essa leitura sozinho, né, dos princípios ou entre aspas, ideologia ali por trás, né, das eleições, né, de conteúdo programático do CNU. Você pode encaixar um momento na sua semana para produzir alguns textos, você pode pensar algum tipo de correção e exercício, etc. Só que você vai ter tudo isso pronto, com cronograma, com tudo, com apoio, com suporte, com aula, com a resposta prontinha para consulta, né? A resposta que vai te provocar, que isso é bem importante. Às vezes, quando a gente está lendo sozinho e você vai se corrigir, você acha que está tudo bem ali, às vezes você vai colocar o espelho lado a lado e vai ter uma provocação específica que te tira um pouco do lugar e te coloca em outro lugar. Então, isso é bem importante para você. Eu acho que o curso tem, além de oferecer esse produto como um todo, mesmo, né, na condição de ouvinte, ele vai te poupar muito tempo, certo? Muito tempo mesmo, se você fosse encarar essa jornada sozinho. E tempo com um edital, né, complexo e cheio de novidades como esse, vale ouro, né? Vale ouro. Matheus, eu gosto de comparar os cursos de segunda fase, né, de questões discursivas, ou se for algum concurso que tenha conhecimento prático, como um energético para academia, o pré-treino, sabe? Que tem na academia, você pensa na academia. Você tem necessidade de tomar um pré-treino para ser aprovado, digamos assim, né? Para ter um excelente treino? Em tese, não. Mas quando você toma, você se sente melhor, direciona melhor para um treino, não é? É como se fosse o curso. Né? Eu penso assim, eu tenho a necessidade de investir em um curso para ser aprovado, para ser aprovada? Não. Mas se assim eu faço, eu vou ter mais chances de ter um resultado muito melhor. Porque é algo direcionado, é algo escolhido ali, né? Imagina, eu recebi uma pergunta hoje no Instagram, assim, o curso vai passar por todo o conteúdo programático? Gente, isso não existe em 4 meses num curso discursiva. Dando aula, imagina cada rodada, são 12 rodadas, como é que a gente colocaria ali aquela quantidade de pontos, né? Dentro de 12, 14 rodadas, na verdade, né? Porque 2 são bônus. Então, nós já estamos fazendo o estudo de um possível esqueleto para vocês, né? De possíveis temas que nós apostamos, nós até vamos falar, né? Se não me engano, ali no ponto 4, né? 3 apostas, né? Para vocês, imagina vocês com um tempo curto que já tem, tendo que ler, de falando, não, eu acho que isso daqui vai cair. Vocês conseguem fazer isso, mas quando vocês têm esse curso, é como se fosse esse pré-treino para dar o melhor resultado no treino de vocês. Eu gosto de fazer essa comparação, né? Sempre fiz. Acho que é bem válida. Matheus, você teria alguma coisa a contribuir com a forma como eu estudei em 2013, se eu fiz certo, se eu fiz errado, se você fez diferente? Como é que foi em 2013? Porque a gente estava mais ou menos no mesmo barco, né? Provavelmente. 2013, assim, eu considero uma prova muito atípica. Eu tenho muitas críticas, tá, Daniel, à prova discursiva de 2013, e eu acredito que a gente vai ter algo bem diferente, né? Primeiro que eu achei exagerada, né? Então, eu desde o começo eu já falei isso em live, tá gravado, né? Quem já assistiu minha live pode ver que eu sempre comentei que achava que uma questão discursiva era mais do que suficiente, inclusive para FT, né? Sempre foi minha opinião, então gosto desse formato. Acho que ele é mais justo, inclusive. Então, a gente teve uma prova que foi exagerada, na minha percepção, mas que eu considero que o maior problema ali foi que, apesar de ser uma produção de texto, a questão em si era mais objetiva do que discursiva. Porque tinham questões que eram literalmente de resposta sim ou não, e que se você botasse não, você perdia a questão. Né? Então eu falei assim, meu amigo, isso aqui é um COE, isso aqui não é uma discursiva, não importa os argumentos. Então, para quem não sabe dessa história, a gente teve vou contar que é importante, né? A gente teve uma questão envolvendo uma jurisprudência de direito administrativo, né, em 2013, muito específica, eu falo assim, a maioria das pessoas não sabia mesmo, isso eu falo que conversei honestamente, né, com as pessoas que reprovaram e com os aprovados, né, conversei de bastidor e 90% das pessoas falaram para mim que não conheciam aquela súmula, tá? E era um sim ou não, né? Era sobre direito pecuniário envolvendo férias de servidor, e falava assim, tem ou não tem direito, né? E o CESP, né, na correção inicial, ele simplesmente, quem não botou a resposta
pode ter feito o texto mais eloquente, né, mais fundamentado ali. Quem não botou, né, a resposta ali exata, acabou sendo reprovado no concurso, né, e foi um impacto muito grande, porque a maior parte das reprovações, né, inclusive com a primeira lista, né, de aprovados que a gente teve, que tinha somente 73 colegas aprovados, né, para o concurso de 100 vagas, né. Esse número só aumentou e foi para exatamente 100, que era o número de vagas, né, depois dos recursos, né, depois do recurso da discussível. Primeiro, dizer que eu acredito que a gente não vai ter uma questão que seja nem próximo disso, né? Eu acredito realmente que a gente vem com a discussão, uma questão que vai envolver mais a sua capacidade de raciocinar, né, de pensar, de articular ideias, né, o que é muito positivo, e que talvez coloque a gente num cenário mais confortável, no sentido de quanto mais você exercitar, né, você se sinta confortável e confiante, inclusive para produzir um texto de um assunto que talvez você nem domine tanto assim, né, de que você nem domine tanto assim. E a minha experiência, né, cara, assim, eu sou conhecido aqui entre os meus amigos que eu consigo falar de tudo, sabe, de acasalamento de muriçoca a tudo que eu consigo desenrolar história, né, e eu fui uma das poucas pessoas, eu acho que teve umas 2 ou 3 pessoas, até hoje a gente não entende o critério do CESP, né, eu fui uma das poucas pessoas que eu errei a jurisprudência, certo? E eu tirei a nota, mais do que a nota mínima, né? E porque eu sempre fui bom de como colocar as coisas. Então, assim, o que foi que eu fiz nessa questão? E a gente vai trabalhar isso. O que foi que eu fiz nessa questão? Eu não sabia a resposta. E eu marquei na questão temas e assuntos ali no enunciado que eram aleatórios e conexos. E trabalhei bem eles. Falei bem, escrevi bem. E eu pensei que não, cara, mas eles consideraram isso. Né? E eu consegui ficar com a nota mínima. Enquanto várias pessoas foram reprovadas, né? Lá de cara, e consegui estar na primeira relação de aprovados aí, no 73, lá dos 48 mil inscritos, né, de 2013. Então, a gente vai te ensinar a fazer isso também, certo, gente? Tanto na prática, né, quanto porque, como o Thiago falou, você pode, inclusive, se programar para fazer isso, porque é o seguinte, as questões vão servir como uma revisão ativa, vão servir para te provocar também. Mas aqui, a gente vai ter o curso discursível com vários tipos de alunos, né? Gente que está avançado, gente que está começando a matéria, gente que vai dizer para... Então, pode ser, eventualmente, que você pegue no nosso curso uma questão de um assunto que você não chegou na sua preparação, que você não viu, e a gente quer que você faça, entendeu? E não tem teste melhor do que esse? Não tem. Você sozinho, eu acho que dificilmente, se você estivesse sozinho, você se desafiaria a escrever sobre um tópico ou um assunto que você ainda não passou no seu cronograma, na sua preparação, né? Então, gente, isso é importante, isso faz parte, ainda mais com um cronograma com tanto pontos, né, e com tanta coisa nova, né? E a gente vai te ensinar essas estratégias também, tá, pessoal? Mas extremamente. desculpa, Daniel, eu preciso criticar, porque eu acho que foi muito ruim aquela prova, eu preciso deixar esse comentário que eu sempre deixo. Para mim, os 300 pessoas que passaram, os aprovados na primeira fase, para mim, essas pessoas mereciam estar aqui, todos eles, sem nenhuma distinção. Assim, não acho que foi um critério de justiça, né? Assim que você passa, você é novo, você acabou de se esforçar muito, você quer valorizar o seu esforço, o seu trabalho, você fala, não, eu tenho que estar aqui mesmo, eu mereço, mas eu acho que o pessoal merecia. E é um sentimento, eu tenho um sentimento de frustração muito grande. Teve gente muito boa que ficou fora. Eu tenho alunos, tá? Eu tenho um aluno meu de 2013, pô, que hoje é meu mentorando, que ficou lá naquela discursiva, entendeu? E assim, é triste. E dizer para vocês, para confortar, que eu acho que a gente está indo numa linha bem diferente. Graças a Deus. Tá. E complementando o que você disse, é muito desconfortável a pessoa se colocar numa posição na qual ela vai se submeter a uma cobrança para a qual ela não está preparada. Raramente alguém vai fazer isso e pôr o dedo na ferida. Se essa pessoa fizer isso, realmente ela é um aluno diferenciado, porque a maior parte das vezes a gente vai estudar mais do que a gente gosta e focar menos naquilo que a gente precisa. E aí vem uma pergunta, que é uma pergunta que para 24 horas após a publicação do edital, a gente fica, às vezes, sem muita base para responder. Mas como é que você estudaria para este concurso, sem um curso, sem um formato... formato não, sem um conteúdo programático definido, filtrado. Como é que seria como é que poderia você contornar essa preparação, Matheus, Laporte e Breno?
Acho que vocês podem começar aí, pessoal. Daniel, quando a gente está imaginando, né? A gente está, primeiro vamos contextualizar, né? Esse NU ele é novidade em vários aspectos, né? Então, quando a gente faz uma prova, que é para um cargo só, né? Uma carreira apenas, um cargo só, eu acho que a gente consegue afunilar bastante, sabe? E ali no, no âmago, né? Da questão mesmo, no detalhe. Só que a gente está falando de um concurso que ele é extremamente diferente, né? Porque, primeiro, ele traz vários cargos em um concurso só. E ele está todo tempo falando de ethos público e de transversalidade, né? Então, assim, eu procuraria temas, Matheus já falou aqui, né, da questão da ideologia do edital, né? Então, eu procuraria temas, assim, em que você verificasse essa transversalidade. E o que é que tem aqui em comum entre essas áreas, né? O que é que eu posso aqui percorrendo esses 5 eixos, né? Eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5. O que é que eu consigo aqui analisar, o que é que tem em comum e extrair aqui alguma questão? Seria nesse sentido aí que eu me prepararia, né? E, claro, como eu já falei aqui, né? Então, escolheria temas e partiria para o treino, né? A parte física. Vamos lá, passar aqui para outro. Rapaz, eu faria um curso. Não, e sendo bem sério, assim, não, e porque em 2013, gente, assim, até o Laporte falar um pouquinho aí, que o Laporte é mais das antigas também, né, Laporte? Do primeiro concurso dele, mas assim, eu me lembro que 2013, tá bom, não faz tanto tempo assim atrás, né, 10 anos, o mercado era muito diferente, gente, assim, as opções que a gente tinha ali eram muito mais limitadas, a ideia era do cursinho, né, a ideia era o cursinho, né, e a pessoa pegava o pacote ali para ter tudo e tal, né? E tanto é que hoje você fala muito mais de mentoria, né, do que de cursinho, justamente porque você fala, porque a estratégia às vezes é muito mais importante do que necessariamente até às vezes o material que você está escolhendo ali. Então o cenário muda, o cenário se inverte, né? E com um mercado como esse, e com um concurso como esse, eu investiria. Né? Tendo oportunidade, tendo condições, eu investiria. E eu preciso falar uma coisa aqui que tem a ver com a discursiva, a gente está falando do concurso de FT. A gente tem uma perspectiva real, pessoal, de nomear excedentes, tá? Assim, o que se fala aqui em Brasília, assim, que é um acordo com o MGI, né, que foi feito esse acordo para autorizar, porque os 25% foram autorizados de forma genérica para todos os cargos, né? E que, inclusive, no cálculo inicial que foi feito de demanda, eles fizeram 25% a menos, botaram na edital a menos para chamar os 25% depois, né? Obviamente, essa decisão de confirmar isso é uma decisão política e que vai depender de um contexto, um cenário político, mas que há uma expectativa real de chamar. Eu estou começando a acreditar que se chame até mais, né, pessoas, e eu acho que a gente não vai ter, eu ouso dizer que talvez a gente nunca mais tenha na história do executivo um concurso para um cargo desse nível de remuneração, né, com essa quantidade de vagas. É extremamente improvável. A gente está num outro cenário também que eu acho uma vantagem boa, né, do edital, embora ele seja um pouco nivelador, né, ele não beneficia nenhum grupo específico, né? Pô, o cara tem dois anos de estudo para área fiscal, com mentoria, com curso, pô, ele não vai aproveitar praticamente nada, né? Assim, ou então o cara já vem do estudo de 3 anos de tribunais também, cara, vai entrar na guerra igual todo mundo, porque não vai aproveitar muita coisa. Né? Então, vocês que já vieram aí, que são nossos alunos, que pegaram as nossas dicas, que seguem o Daniel aí há bastante tempo, ou então que trabalham com a gente, já estão largando bem na frente. Né? Apesar de você achar, poxa, ainda tem tanto buraco aqui no meu edital, não, você está muito na frente, meu amigo.
você está muito na frente, porque a maioria das pessoas que chegar, e eu tô falando de concurseiro bom, cara que é concurseiro especialista, ele pega esse edital aí, velho, ele tá zerado, essa é a realidade. Então, assim, nesse cenário, eu acho, e levando em consideração uma coisa que a gente não teve também, né, Daniel, em 2010, que a gente teve uma surpresa gigantesca, e se eu não me engano, não foi 2 meses, né, entre edital e prova em 2013, assim, foi muito rápido, né, e depois da porrada ali do edital, a gente teve pouco tempo, agora a gente tem praticamente 4 meses, eu acho um tempo muito razoável. Eu iria de all-in, meu amigo. Eu iria de all-in nesse concurso mesmo. Eu iria com tudo mesmo, né? Investiria, porque uma oportunidade como essa a gente vai esperar. Eu não sei se eu vejo em vida, não. Um concurso de auditor fiscal do trabalho, né? Que provavelmente em 2026 vai estar pagando aí, em final de carreira, próximo do teto constitucional, com praticamente 1.000 vagas. Isso não vai se repetir, não. Ô, Matheus, deixa eu pegar um gancho aí do que você falou antes. Breno, desculpe, viu, por passar aí da sua frente, mas deixa eu pegar um gancho. Essa pergunta já está respondida por vocês muito bem, não vou nem voltar nelas, podem seguir, tranquilo. Foi o que o Matheus falou, tá falando de oportunidade, né? Eu sempre digo que o cometa Halley tá passando, né? Porque, assim, não vai haver outra oportunidade tão boa. A gente, 8.100 pessoas terão a prova discursiva corrigida. 8.100 pessoas. Então, assim, cara, já que a minha dissertação, né, minha questão discursiva, vai ter uma boa chance de discussão. Assim, eu preciso ficar entre os 8.100. Cara, eu ia fazer de tudo. Para mim, a questão discursiva tá top. Top, que é para o cara bater o olho e dizer assim, meu irmão, esse cara aqui merece, vai valer 20% da nota, né? Então, assim, pô, esse cara aqui merece, o cara vai tirar 20 aqui. E sabe lá Deus quantas posições esse cara não vai subir aí com a nota alta. Então, assim, velho, eu ia... É 20% da nota, pessoal, é 20% da nota, né? Você vai estar lá, 8.100 pessoas, né? Eu ia treinar para, meu Deus do céu, não errar nem uma vírgula, nada, absolutamente nada, que é para aproveitar essa chance. Mas foi só para pegar esse gancho aí que o Matheus falou. Não, eu ia... Desculpe, você pode até já responder a pergunta. Cadê a pergunta aqui, meu Deus? Eu perdi. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: se a gente antes estuda o tema proposto ou tenta fazer sem ler. Então, assim, Breno falou de a pessoa fazer um estudo e só então, depois de alguns dias, responder. Mas convém a pessoa... Se for necessário, tá, Dani? Se for necessário, esse caso aí é para quando a pessoa ela pega o tema ali e nunca ouviu falar. Entendeu? Então você sugere que a pessoa dê pelo menos um tapinha ali no estudo. Tá, eu vou dar minha opinião aqui. Para mim são duas situações distintas. Vamos supor que nós fizemos uma questão ali sobre o tema X, certo? Vocês acabaram, segunda-feira, receberam a rodada, a questão, vão responder. Sentou para responder. Você foi lá e leu a pergunta. Eu não faço a mínima ideia do que está se tratando aqui. Aí não faz sentido você escrever no papel aquilo que você nunca viu, né? Aquilo que você nunca viu. Aí o que eu faria? Vamos supor, as nossas rodadas são enviadas na segunda e vocês têm até sexta para responder. Eu pegaria segunda e terça, ou só segunda, dependendo do tema, né? Eu estudaria o tema e lá para quarta e quinta eu responderia a pergunta. Porque na minha visão, se você lê, você estuda o tema antes e já responde, você colou. Você não está testando a sua situação real de prova, que é o que vai acontecer lá, no dia da prova. Você vai pegar o tema, vai ter a surpresa. Beleza. Agora, o mesmo tema X, eu peguei a rodada, acabei de ler e falei, eu já estudei isso daqui, revisei, só que você tem 2 caminhos, ou você sabe bem o tema, ou você não sabe. Se você já viu, já estudou e revisou, para mim você tem que responder. Aí eu responderia. Porque, querendo ou não, você já passou pelo tema e precisa se testar. Quando você não sabe o tema, nunca viu, você não está se testando. Porque você nunca estudou. Aí, na minha visão, muda um pouco. Eu já estudei, já vi, aí você responde. Mesmo que a resposta não seja muito bacana, porque você precisa se testar. Aí vem uma coisa, fala, professor, mas eu vou fazer uma resposta ruim. Ok. Só que aí depois que a gente enviar o espelho comentado e a sua correção, você pode refazer a sua questão. Porque, gente, o treino também é revisão e refazer.
Esse é o caminho que eu faria. Agora eu quero ver os amigos aí se eles fariam diferente, tá? Vai lá, Dani, que você estava falando. Não, eu endosso seu posicionamento. Eu iria nessa linha. Queria saber dos demais se tem alguma divergência, porque aí a gente enriquece a discussão, né? Divergir nunca é um problema. Eu faria igualzinho, velho. Se eu já tivesse estudado, como eu já falei, o momento da revisão ativa, né? Mas, putz, se não tiver estudado, não tiver ideia do que seja aquilo que está sendo cobrado, não, eu ia estudar, ler, né? Eu daria uns dias e depois sentaria para escrever, né? Mas fazer sem ter noção do que... Escrever sem ter noção do que você vai botar no papel, não. Aí não rola. Concordo, plenamente. Porque vira um negócio quase aleatório, né, bicho? O problema é esse, né? Aí, para virar um negócio aleatório, aí não faz nenhum sentido você se submeter a uma cobrança qualificada, que vai ser uma cobrança qualificada. E falando em cobrança qualificada, eu vou ler a pergunta toda aqui de Oliveira, que foi bem boa essa pergunta. Acompanhando as redações de 2013 e de outros concursos de alto nível, os espelhos são bem fechados, sim ou não, jurisprudência ou letra de lei específica. Vocês entendem que há a possibilidade da discursiva não vir com o espelho bem fechadinho em relação ao conteúdo, vir tipo Enem, com o espelho mais aberto e privilegiando mais a capacidade argumentativa do que o conteúdo? Ou essa pergunta, né? É, a Eu não pergunta... tenho opinião formada também, não. A gente vai dizer o que vem na cabeça. E amanhã a gente pode, É, eventualmente, não concordar, mas é nessa linha. O que é que vocês posso acham? falar hoje e mudar de ideia amanhã, né? Não, é Claro, com muito, Mas... certeza. difícil. É muito difícil, né? Porque a gente não tem padrão. Quanto tempo sem prova? Eu acho muito difícil cravar algo. Mas eu tenho que lembrar uma coisa a vocês, igual o Thiago disse, né? São 8.100 pessoas corrigidas, ou seja, 8.100 questões para serem corrigidas. Questão subjetiva, pelo menos eu não sei, tá, gente? Internamente. Serão corretores. Acho que não tem como fazer isso na máquina. Tudo bem que a inteligência artificial hoje, né, faz tudo. Mas eu acho que isso daí não vai ser por inteligência artificial. Então nós temos que pensar também no tempo, né, que os examinadores, corretores têm para corrigir. Né? Então, assim, se eles colocam algo muito aberto, com o espelho extremamente aberto, eu não sei se daria tempo. Eu imagino que a correção venha com barema, né? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Porque eles têm essa quantidade gigantesca de gente, né, para corrigir. E quando você coloca cara crachá numa correção, lá no curso a gente vai colocar estilos diferentes, mas quando você tem esse tipo de questão, tende a ser mais direto. Tende a ser mais direto. Porque se o espelho vem muito aberto, demora a corrigir, né? Então, hoje, eu vou repetir o que eu disse no começo, eu ainda não tenho opinião formada. E acho difícil ter algo, né? Porque tem tanto tempo aí que a gente tem prova. Mas é um ponto importante que eu queria lembrar vocês aí que pode ter, na verdade, uma influência considerável na hora da correção e, obviamente, no desenvolvimento da questão. Eu vim aqui para o Instagram para recuperar uma postagem que eu fiz em 15 de outubro de 2023. Assim, eu tenho uma mania chata de, para dar opinião nas coisas, tentar não tirar a ideia do bolso, sabe? E eu sou bem enjoado, assim, eu gosto de ir na fonte de tudo, sabe? E aí, eu estou vendo aqui a postagem que eu fiz, a postagem era sobre a discursiva para FT. Aí é um carrosselzinho. No último carrossel, tudo isso extraído do Guia Referencial para Concurso Público. Eu destaquei bem assim. A avaliação das provas discursivas costuma abranger aspectos quanto ao conhecimento demonstrado em relação ao assunto, /tema proposto, e aspectos relacionados ao correto uso da língua portuguesa, tanto no desenvolvimento das ideias quanto no que se refere à correção gramatical. Ou seja, isso está no Guia Referencial de Concurso Público desde o meio do ano passado, dizendo que eles vão avaliar a língua portuguesa na prova discursiva. Então, assim, não é novidade, né? Tá lá. E aí, desse mesmo guia, agora para puxar para a pergunta, eles trazem a seguinte recomendação de aplicação. Agora, aí é que o problema vai agora que a porca vai torcer o rabo. Veja, recomendação de aplicação. Ideal para avaliar não apenas habilidades argumentativas. Tá aqui, ó. Mas principalmente conhecimentos específicos e mais cruciais de cada cargo. Está aqui, no guia referencial como uma recomendação para a prova discursiva. Então,
que não quer avaliar apenas a habilidade argumentativa, mas principalmente conhecimento específico e crucial de cada caso. O ideal seria que fosse aplicado a um número menor de candidatos após uma fase eliminatória de múltipla escolha. Eu não sei se eles consideram 8.100 pessoas um número menor de candidatos. Eu não sei o que estava se pensando aqui nessa época, quando se elaborou o guia, mas me parece que as coisas ficam um pouco contraditórias. E aí eu tendo a pensar como o Breno falou. Cara, tem 8.100 questões discursivas para corrigir. Porra, se eu parar para estar analisando capacidade argumentativa de cada um, cara, é muito mais simples eu ter um espelho ali, né? O cara falou isso, falou tal artigo, mencionou tal súmula, tá. Beleza. O cara tica ali e beleza, próximo. E outra, e reduz judicialização, porque você reduz a subjetividade, né? Então, eu tendo a crer que vai ser algo mais objetivo quanto possível. Bom, Natasha disse aqui, o Enem é feito nesse modelo e são milhões de redações. Eu ia falar exatamente... Só colocando lenha na fogueira, viu? Não, vamos colocar lenha na fogueira que eu vou colocar mais aqui então, né? Eu ia falar justamente do Enem, né? Que a ministra falou na live ontem umas 3 vezes que adora que chame o Enem dos concursos, certo? A parte de correção, gente, da discursiva tá igual a do Enem, tá bom? O Enem tem 2 avaliadores, né? Então, todas as 8.000 vão passar por 2. Em caso de uma divergência entre os 2, vai para um terceiro. Toda essa dinâmica é uma cópia e cola do Enem, certo? É cópia e cola do Enem, e a gente tem a ministra falando do Enem. Eu vou ler aqui para vocês, assim que eu terminar de falar, eu vou jogar no chat, tá? Que eu peguei aqui no INEP, a versão mais atualizada. O que é que o Enem avalia? Então, o Enem vale de 0 a 1.000, né? E avalia 5 critérios, que cada critério vale 200 pontos, certo? Mas só para a gente ter uma ideia, né? A gente sabe que é um pouquinho diferente porque lá 50% está valendo gramática, mas vamos lá. A gente tem, primeiro critério, domínio da escrita formal da língua portuguesa, está no nosso, né? Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Engraçado que só isso vale 200 pontos, né? Engraçado, não é um mero critério de sim ou não, entende? Então, pertinência temática, certo? Pertinência temática, vale 200 pontos. Selecionar, terceiro critério, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bem subjetivo, né? Mas me lembra muito a ideia do Enem, né? Que, tipo, questões longas, eu te dou muita informação antes de te perguntar alguma coisa. Assim, eu não estou tão... não é fora da lógica do decoreba. Eu quero que você conecte, né, o conhecimento que você possui com a informação que eu estou te dando antes, certo? E eu acho que isso é bem possível. Ponto 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, certo? Então, é o ponto 4 de 0 a 200. E o último ponto, gente, está lá no INEP, hein? Respeito aos direitos humanos, certo? 20%. Pelo amor de Deus, gente, com um CNU desse, se vocês forem falar besteira em relação a direitos humanos, e eu vou falar, não importa a sua posição ideológica, certo? No dia da prova você sabe o que você precisa escrever. Se você não tem essa percepção, certo, meu amigo, você está sendo ingênuo e você vai perder uma prova por conta, né, de convicção política e ideológica na prova. Não é momento para isso. Eu não preciso ensinar, porque eu sei o que você sabe, porque você precisa escrever lá, certo? Estou falando, tenho as minhas convicções ideológicas e políticas, mas você sabe a linha que você tem que seguir, está muito clara ali. E no Enem fala o respeito aos direitos humanos, né? Não vá falar besteira nesse sentido, não, porque com certeza vai ser um desafio. Mas eu trouxe essa linha, viu, Thiago, para a gente pensar o seguinte: tem coisa muito subjetiva, né, cara? Muito, tipo, respeito aos direitos humanos. O 4, cara, conhecimento de mecanismos necessários para a construção de argumentação, né? E o terceiro, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. E a gente está falando de, como a colega já colocou aqui no nosso chat, né? Da correção de milhões de redações no país,
né? E eu entendo que uma correção com certo sucesso, né? Você não ouve falar muito de polêmica na correção da nota do Enem, não, né? Judicializações, assim, eu não tenho notícia, mesmo que vocês tenham, eu nunca ouvi falar, né? Então você vê que é uma coisa que funciona. Dá para ir para essa linha? É, aparentemente, sim. Foi bom esse Diga. contraponto. Quer falar, Daniel? Não, eu ia dizer que vão acusar o CNU de ser ideológico. Estou dizendo aqui, um dia depois do edital, se vier, eu já vou antecipar o último item da pauta, se vier, por exemplo, alguma coisa sobre igualdade de gênero, eu acho que é um tema que tem tudo a ver para a nossa carreira, para as outras carreiras também, porque eu acho que tem que ser coisas que dialoguem com todos os cargos que estão ali em pauta. Se vier alguma coisa de igualdade de gênero, vão dizer que foi ideológico. E aí já é a minha última pauta, essa sugestão de temas, mas volte à anterior à parte e sugira também a sua aposta, se você tiver uma. Então, só para fechar essa discussão, que é bem interessante, né? E ser transversal dificulta ser objetivo, né, Matheus? Uma prova subjetiva mais transversal, né, uma prova discursiva mais transversal, dificulta você cobrar conceitos objetivos. Mas o edital fala que vai cobrar conceito, técnica, atividade própria da área de conhecimento do bloco 4, aferindo compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação de conceito, conexão e pertinência abordada e atendimento ao tópico solicitado. Então, eu acho que vai ser naquele formato de você ter um tópico genérico e subperguntas mais específicas, com alguma transversalidade. Mas, falando de questão ideológica, esse concurso que eu fiz da delegada da Polícia Federal em 2004, o tema foi uma dissertação, o tema da dissertação era sobre descriminalização de drogas, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu fiquei me imaginando, assim, pô, a prova era para delegado da Polícia Federal, né? Eu tirei 4,79, até recuperei aqui a nota, 4,79 de 5, né? Perdi 21 centésimos, né? Deve ter sido de alguma coisa de português, etc. Mas é óbvio que eu defendi que não poderia liberar a droga, né? É óbvio. E eu escrevi assim e fiquei pensando assim, pô, mas será que alguém está aqui dizendo que tem que liberar a droga, liberar geral e que vamos extinguir com a Polícia Federal? Assim, me pareceu óbvio isso há 20 anos atrás, né? Então, aquele aviso que Matheus deu aí, eu acho muito pertinente, né? Então, assim, cuidado com as suas opiniões pessoais no momento de responder à prova, tá? Mas vamos lá. Eu acho que, só para complementar, eu acho que essa ideia nós temos que levar também, pessoal, para a prova objetiva. Eu digo assim, né? Não questão ideológica, mas entender, saber e respeitar o que a banca quer e o que a banca entende. A gente não tem que ficar brigando com a banca, porque é ela a chefe ali, né? A chefa, digamos, né? Claro, se for questões muito erradas, mas... Breno, eu não concordo que a banca entenda, numa questão objetiva aqui, né? Que o entendimento dela é X mais Y é igual a Z. Eu não entendo. Para mim, X mais Y é A. Doutrina que... Gente, não importa. A sua opinião não importa. A opinião de outros não importa. Se aquele entendimento da banca está respaldado em doutrina, legislação, jurisprudência, enfim, repito, para as questões objetivas. Então, eu também não brigaria com a banca nisso. A gente tem que ter um pouco, vamos colocar assim, o pé no chão e a humildade, né? De falar, ó, a CES Gran Rio é quem manda aqui. Então, eu tenho que entender e eu tenho que obedecer o que está ali. Óbvio, repito, né? Desde que seja respaldado e tenha fundamento legal para isso. A gente não vai ficar brigando com a banca, né, gente? Não vale a pena. Caminhando para o final, falem suas apostas. Eu vou colocar aqui, a minha aposta é igualdade de gênero para tema. Se a pessoa também não tiver, não tem problema não. Perfeito, excelente. Bom tema. Também acho que eu vou dar duas apostas. Temas que envolvam discriminação, tá? Discriminação no local de trabalho ainda, ou porque envolve todos, né? Nós temos várias questões em todos os eixos e todos os cargos. Ou eu vou tirar a ideia de Laporte que ele falou hoje. Acidente do trabalho.
que para mim também envolve médico, psicólogo, envolve todos os cargos, e a gente consegue passar por vários eixos ali, tá, pessoal, da prova, então eu vou para esses dois temas. Eu iria de qualquer coisa que tivesse no ODS 8, trabalho decente, crescimento econômico, trabalho infantil, trabalho escravo, acidente de trabalho. A questão que Breno falou, o presidente mandou ano passado, a Convenção 190 para o Congresso, protocolo facultativo, a Convenção 29 de trabalho escravo está aí, devida diligência, né? E cadeias de valores, não podia deixar de falar de cadeias de valores, foi o meu tema da dissertação de mestrado, né? Então, assim, são todos temas quentes. A gente vai ter muita coisa para se divertir aí, pessoal, nessas 12 rodadas, viu? A vontade de fazer são 30, né, Laporte? Não, vamos fazer umas 30 rodadas aí para poder ter mais tempo, mas a gente não consegue. Minha aposta, eu acho que tem uma forte assédio moral, né? Assédio moral ou outros tipos de assédio. Eu acho que pensando ali num cargo de saúde e na relação, né, do trabalhador da saúde com o cidadão, é muito comum você ter situações de assédio, né, inclusive por parte do servidor público com o cidadão, né? Dentro da medicina especificamente isso é muito comum, é uma relação íntima, né, com o trabalhador, né? Então a gente tem vários casos problemáticos aí, assédio sexual, né, inclusive, por exemplo, né, do profissional médico. E aí, dentro dessa perspectiva do assédio, você consegue puxar, né, desde a cabeça da dissertação, princípios muito gerais, né, de direitos humanos, convencionais, é a parte mais, digamos aí, entre aspas, ideológica do conceito, e você poderia, inclusive, colocar na questão, e aí já seria mais para o final da questão, elementos mais objetivos, inclusive, por exemplo, a responsabilização, código de ética, né, conduta, coisas que já estão no edital, né, envolvendo, inclusive, a responsabilização do servidor ali num contexto de assédio. Então, você conseguiria puxar desde coisas muito genéricas em assédio, como também trazendo a mesma questão, alguns elementos mais específicos, né, sobre responsabilização e ética e etc. Uma aposta boa. Deixa eu aproveitar esse gancho aí para quase mataram o direito previdenciário aí no edital, né? Ficou o último suspiro de direito previdenciário foi a parte de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, né? E aí, Matheus, ainda dá para discutir se poderia ser considerada, né, uma doença ocupacional, uma depressão decorrente de um assédio moral no trabalho, um assédio sexual. Cara, Né? essa ia ser a minha segunda aposta. Só que eu acho que essa ia ser uma aposta um pouco ousada, porque eu sou psicólogo, mas eu acho que o tema de saúde mental e trabalho, né, a gente tem, inclusive, tem estudos, né, da própria OIT que ainda não mas que vai se tornar muito em breve a primeira causa de afastamento do trabalho no planeta, né? Gente, basta você olhar para o lado, né, para sua família, para os seus colegas, que você vai saber que é verdade. Então, é um tema novo, é um tema muito desafiador. Acho que muita gente ia ter bastante dificuldade de escrever sobre ele, né? É bem provocativo também. Eu acho um tema muito interessante, alguma coisa relacionada aí à saúde mental e trabalho, viu? Olha, então vou só colocar lenha na fogueira. Estudo em burnout, tá? Tivemos modificação de burnout recentemente, né, considerada como doença profissional, e é algo que está na mídia, é algo que está no mundo, é algo que está no dia a dia, envolve medicina, envolve direito do trabalho, envolve fiscalização. Então, assim, se eu pudesse colocar alguma outra coisa, burnout também seria interessante. É isso. Rapaz, eu estou gostando tanto desse curso que eu estou pensando em me inscrever como aluno e fazer o concurso de novo essa porra. Terceira vez. Você sabe que perguntaram lá no meu Instagram se eu vou prestar a prova, né? Perguntaram, você vai prestar a prova para FT? Eu acho que Daniel, eu acho que ele queria competir contigo, cara. Porque tem aluno que é assim, né? Cara, aquele espírito de competição, né? Você vai fazer porque eu vou lhe passar. E o nosso objetivo é que os alunos realmente nos passem, né? Nós estamos treinando eles para isso, né? Então. Com certeza. Algo mais? Já era 1 hora, já estamos com 1h10. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não havendo.
aos que forem assistir esse vídeo no YouTube, deixe seus comentários aqui e cada um de nós voltará para respondê-los. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos.